Quando a gente olha para isso, por que será que a gente pensa dessa maneira e não tem preconceito? Porque a gente sabe que a criança ainda está no processo de formação. Ela ainda não tem aqueles traumas que a gente tem. Ela ainda não tem aquelas dúvidas que a gente tem no nosso coração. Porque elas estão em processo de formação. E na verdade, se a gente olhar para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a gente vê que Jesus, o que ele mais se preocupou foi em formar, em ensinar. Lá no seu Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 5, a gente vê assim, que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados. Ele fala de vários ensinamentos. Você vê que Jesus abre a sua boca e os ensina. Por que será que a Bíblia deixa claro ali, abrindo a sua boca? Existem várias formas de você ensinar alguém. Você ensina através de atitude, você ensina através de uma reação que você tem, e você ensina através de palavras. E Jesus ensinou de todas as maneiras. Ele ensinou lavando os pés dos discípulos, mostrando que eles precisavam ser humildes. E ele ensinou muito falando também. Ele ensinou no momento da reação, quando ele foi confrontado, quando ele foi humilhado, rejeitado, como foi que ele reagiu? Isso foi ensino também. Então, mas ele principalmente ensinou através de palavras. O Sermão do Monte é um sermão que traz tanta profundidade, irmãos. Se você é crente de verdade, se você é um cristão, que você acredita na palavra, medite bastante nos ensinos de Jesus. E você vai encontrar muitos deles concentrados ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Se você aprender, você vai voltar a olhar para você no espelho e pensar como você pensou dessas crianças, com futuro e com esperança também para a sua vida. A Bíblia diz em Eclesiastes no capítulo 7 que Deus nos fez simples. Deixa eu ler para não errar. Eclesiastes 7:29, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É ou não é? Deus nos fez retos, simples, direitos, mas os homens complicaram tudo. Inventaram muitas invenções. Em outro texto fala, em outra versão fala desse mesmo texto, que os homens fizeram muitas invenções. As coisas, na verdade, são simples. Deus nos fez simples. O grande prazer está nas coisas simples do dia a dia. O problema é a falta de valor que a gente dá. Quando você senta diante de um prato de comida e você não desfruta daquela comida, você deixou de ter prazer nas coisas simples. Quando você senta do lado de uma pessoa que você ama e fica ali debaixo de um cobertorzinho, como está agora nesse inverno, quietinho, sem falar nada, só encostadinho ali com seu filho ou com a sua esposa, seu esposo, e você não entende que isso tem um grande valor, você complicou toda a sua vida. Você não entende que são nas coisas simples que nós realmente somos felizes. É a Bíblia que diz isso. E por que a gente complica tudo? Porque a gente deixa de lado o que a Bíblia chama de veredas antigas, os caminhos antigos. Irmãos, eu não sou contra a modernidade. Aliás, eu vivo da modernidade. Eu trabalho com informática. Eu não sou contra a evolução dos processos, das coisas. Eu não sou completamente a favor. Eu acho que facilitou muito a nossa vida. Não é disso que eu estou falando. Hoje, roupa é uma coisa barata. Houve um tempo que roupa era muito difícil. Quando eu era criança, as minhas roupas era calça velha do meu pai, que a minha mãe costurava de novo, fazia shorts e camiseta para mim, com as pernas das calças velhas do meu pai, que ela era costureira. Porque era muito caro o tecido. Hoje, você compra roupa por R$1,99.
É tudo muito barato. Então, a evolução tecnológica, a indústria barateou muita coisa e tornou acessível. Um brinquedinho na minha época era muito difícil ter um carrinho de plástico. Eu ganhava no Natal, uma vez por ano, um brinquedo para o ano todo. Hoje a gente vê nossos filhos aí, tem um monte de brinquedo, joga fora, quebra tudo, não liga mais. Não há mais esse valor nas coisas. Então a modernidade ela trouxe bastante vantagens também para nós, né? A Bíblia eram inicialmente 2 pedras com os 10 mandamentos escritos e o restante passado de boca a boca. Depois passou-se a escrever a Bíblia. Antes disso, em tabuinhas de argila, escrita cuneiforme. Depois passou-se a escrever a Bíblia em papel, à mão. Depois inventou-se a gráfica em 1400 com Gutenberg. Passou a imprimir a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia no celular, no tablet, no computador. Nenhum problema quanto a isso. O problema é você tomar cuidado com a versão só. Então, agora só um parênteses aqui. Se você usa a Bíblia no celular, tem versão que tem bastante erro. Se você baixa ela grátis da internet, tem versão que não está certinha. Tem crente com Bíblia de Testemunha de Jeová no celular, gente. Tem mais de 200 adulterações a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Eles modificaram mais de 200 palavras na Bíblia deles, para adequar a doutrina herege deles. Então escolha uma versão correta. Eu uso a YouVersion, é uma vermelhinha, é grátis. Você tem a NVI, tem a Almeida Revista e Corrigida, que você baixa e ela fica offline para você. E eu uso também a Olive Tree, essa é paga. Eu paguei $9 pela versão da Bíblia Almeida, porque na época não tinha na YouVersion. Então você pode pagar ou você pode ter ela grátis, mas preste atenção, dê umas conferidas no texto digital, no seu texto de papel. Não há nenhum problema em você usar a Bíblia digital. Eu ainda estudo muito no papel, eu gosto muito de abrir aqui, ó. Então no meu dia a dia, no trabalho e tal, é aqui no celular. Mas quando eu vou parar para estudar a palavra, é aqui no papel. Eu sou assim. Eu gosto de tocar, eu gosto de enxergar ela dessa maneira aqui. Mas eu sei que os meus filhos e os meus netos já não vão querer saber mais de papel. E eles não vão ser menos crentes do que eu. Tá certo? Então isso é a evolução das coisas. Mas isso não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós deixamos, a humanidade tem deixado de lado, e isso não é de hoje, os princípios primordiais, o início de tudo. Deus fez as coisas simples e direitas, mas nós é que complicamos tudo. Vamos prosseguir. O plano de Deus, por que a gente quer mudar? Os seres humanos querem facilitar o caminho. Aquela máxima piada de carregar a cruz, que a pessoa vai cortando um pedacinho da cruz todo dia para ela ficar mais leve, né? Aí quando chega no final da sua vida, tem lá um abismo, ele vai colocar a cruz não cabe mais no abismo, porque ele cortou tanto a cruz que agora não passa mais para o lado de lá. O ser humano quer diminuir as coisas, quer mudar aquilo que Deus criou. E na verdade o que Deus criou é muito simples. Deus ele não muda. Em Deus não há dúvida e nem sombra de variação. Ele é o mesmo. A modernidade não pode chegar no Evangelho. O Evangelho para a salvação de todo aquele que crê ainda é o mesmo e sempre será o mesmo. Se não existir mais carro que anda no chão, que a gente ande voando aí nos novos veículos, o Evangelho que salva continuará sendo exatamente o que nós pregamos hoje e que é pregado há 2000 anos. Isso não muda. Amém? Cuidado com as modernidades, com as facilitações da vida cristã. Deus ele não muda. Há um pensamento um pouco distorcido. Tome cuidado com esse pensamento, porque ele dá a impressão que Deus mudou, que Deus tentou uma aliança de salvação com Adão e não conseguiu, depois tentou outra com Noé e não conseguiu, depois tentou outra com Abraão e não conseguiu, tentou com Davi e não conseguiu, com Israel não conseguiu, até que ele teve com Jesus e conseguiu. Isso não é verdade.
Deus teve todas essas alianças, sim, são alianças, e nessas alianças Ele mostra uma coisa: o homem não pode salvar-se a si mesmo. O único jeito de o homem receber a salvação é através do plano original de Deus, que a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, Jesus Cristo já estava crucificado. Então Deus não mudou o plano dele conforme ele foi tentando, foi ajustando, até ele chegar, não, Jesus, não tem mais jeito, agora é você então. Não conseguiu, o homem não conseguiu nenhuma das alianças, não. Isso já estava determinado desde o começo. Você percebe que as coisas mais importantes são as mais simples, e elas não mudam. Deus permanece o mesmo. Hebreus 13 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então não complica, querido, descomplica. Olhe para você como uma criança. Quando a gente conta uma historinha bíblica para uma criança de 2, 3 anos de idade, ela recebe aquela historinha bíblica e ela aceita sem questionamentos nenhum. Ela recebe aquilo. E nós, adultos, nós queremos complicar. Não, mas será que não é bem assim? Mas e se isso, e se aquilo? E aí você começa agora a confrontar tudo que você está ouvindo aqui desse púlpito, tudo que você lê na palavra. Muito nós confrontamos com aquilo que nós achamos. E tem um cântico muito legal que fala que quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. A independência é um grande câncer na nossa vida cristã. Nós precisamos voltar às origens da simplicidade bíblica. Diz o Salmo 25, versículo 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. O salmista pede: Senhor, me ensina os teus caminhos. Me ensina como eu devo andar, para que lado eu devo ir, pois o Senhor é que é a minha esperança o tempo todo. O tempo todo, diz aqui. O povo de Deus, Jeremias diz assim para o povo de Deus: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Então o profeta diz ao povo que estava para ser levado cativo: parem tudo, parem nas encruzilhadas. O que ele quer dizer com isso? Nos momentos de decisão, se eu viro para a direita ou se eu viro para a esquerda. Parem no momento de decisão e pergunte: qual é o caminho antigo? Para que lado eu devo seguir, onde realmente foi estabelecido o princípio original? Por isso a importância da palavra. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia ela foi deixada para nós como esse caminho antigo, para nós nunca nos desviarmos. Por isso que as seitas e as heresias distorcem a palavra. Elas moldam o texto, ou então dizem: não é bem assim. As seitas heresias, elas pegam esse livro e dizem: é um bom livro, é um livro de sabedoria, tem muita coisa boa, mas não tudo. Deus deixou esses 66 livros para nós, para que o tempo todo Ele seja o nosso guia e o nosso condutor em todas as encruzilhadas das nossas vidas. Sempre que você estiver num ponto de decisão, a modernidade não pode ser maior do que essa palavra antiga que está aqui na nossa mão. Por 1500 anos ela foi escrita e nunca mais foi mudada. É a mesma, é o mesmo original. E aqui nós temos a inspiração divina de Deus para 40 homens que deixaram registrado para nós aqui quais são as veredas antigas. E aí Jeremias fala: perguntem pelos caminhos antigos. Procure saber. E aí eu trago agora para nós aqui: procure colocar
aprova a sua crença. Duvide do que você crê. Duvide, será que isso que eu creio realmente tem base bíblica? Será que isso que eu penso realmente foi assim que Deus planejou? Pare e pense. Isso é um processo diário, porque isso é vida. Você vai ter vida na sua alma, você vai ter convicção da sua fé. Coloque-se diante de Deus diariamente e coloque: Senhor, por que eu falo dessa maneira? Não pegue comida pronta de tudo quanto é lugar. Vá direto até o trono de Deus e produza o seu alimento ali na presença do Senhor, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo na tua vida. Tem muito crente dependente de homens, só depende de palavra de outras pessoas. Nós precisamos crescer nisso e tornar-nos criança na questão da fé. Uma criança, ela aceita de bate-pronto. Um adulto sempre questiona e duvida. Mas nós precisamos crescer na questão da maturidade cristã, de você ser convicto da sua fé, de você não se deixar levar pela palavra de outros. E eu falo isso aqui sempre, desde que eu preguei a primeira vez nessa igreja. Eu falo assim: uma palavra que sai daqui não quer dizer que nós estamos sempre certos, sempre com a razão. E falo isso sem medo, porque eu quero ovelhas, e os pastores também querem ovelhas que pensam, ovelhas que questionam segundo a palavra de Deus, e não segundo o seu achismo. Amém, querido? Isso para mim é uma igreja madura, né, pastores? Não é? Vocês concordam? Amém? Uma igreja madura, uma igreja que analisa a palavra, não aquela chatice, não, mas que analisa, que busca, confronta. Porque pode acontecer uma coisa também, tem um fenômeno que acontece na comunicação. Eu te falo uma coisa aqui, até lendo um texto bíblico, mas você interpreta segundo o seu próprio entendimento, e você sai daqui com uma mensagem que nós não dissemos, mas você interpretou daquela maneira. Por isso a importância de você chegar em casa, abrir os textos. A célula é uma bênção para que você, lá na célula, você traga de volta aquilo que você ruminou. Ovelha é um animal ruminante. O negócio cai no estômago e volta para ruminar. Então você rumina aquilo para que aquilo realmente, os nutrientes sejam totalmente extraídos. Você rumina aquela palavra. E lá na célula você dá bastante trabalho para o seu líder de célula. Eita glória! Você diz a ele: olha, isso daqui para mim está difícil de aceitar. Numa boa, irmãos. Você não vai ser o chato, o questionador, mas você vai ser aquele que quer realmente entender. E aí o que acontece? Isso que eu acabei de falar, de repente você ouviu, interpretou e tomou uma forma aquela palavra que não foi o que foi dito. E ali na multidão de conselheiros, ali na sua célula, né, todos compartilhando aquilo, você vai ter o real entendimento do que realmente foi dito. E se o pastor falou errado, ele vai ser corrigido. Qualquer um de nós. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então vamos lá. O que acontece? Eles, povo de Israel, tinham abandonado os caminhos originais. Estavam seguindo novos caminhos. Eles diziam assim: não, é paz, quando na verdade Jeremias estava dizendo: não, é guerra, nós vamos ser levados cativo. Eles não voltavam ao Senhor para ouvir de Deus. Prosseguindo, como base aqui, que é onde eu gostaria de me deter um pouco mais, as circunstâncias, a sociedade, a modernidade, elas não servem para mudar o nosso estilo de vida. Elas servem para te trazer benefícios. Eu desenvolvo sistemas de informática e há uma máxima que a gente sempre usa, que é assim: o sistema tem que trabalhar para você. Quando você vê um sistema que o usuário tem que trabalhar demais, tem que fazer muita coisa, foi feito errado. Então aquilo não está certo. O sistema tem que trabalhar para você, ele tem que te ajudar de alguma maneira. Então a modernidade, ela serve para nos ajudar.
Então é muito mais fácil hoje eu ter a Bíblia no celular. É muito prático. Eu estou dentro do ônibus, estou no carro, ponho a Bíblia em áudio no carro, fico ouvindo. Então o sistema trabalha para mim. As coisas modernas trabalham para mim. Só que os princípios nunca vão mudar. Sempre serão os mesmos. Porque se a gente quiser ajustar o princípio segundo o nosso coração, a gente vai deturpar a palavra do Senhor, a gente vai para o inferno. Então, um exemplo de vida que eu tenho na palavra do Senhor é do profeta Daniel. E ele foi o profeta do cativeiro. Um dos profetas do cativeiro. Jeremias falou, e ele com certeza conheceu Jeremias. E ele levou a sério a palavra que Jeremias disse. Ele buscou o Senhor. Ele não ficou seguindo os falsos profetas daquela época. Enfim, aconteceu o que Jeremias disse que ia acontecer. O rei Nabucodonosor veio e tomou e levou eles cativos para a Babilônia, porque eles estavam em pecado. Então a igreja toda ali, vamos dizer, chamar de igreja, Israel, foi dominado e foi levado cativo. E esse jovem, ali pelos seus 16, 17 anos de idade, foi levado junto também, cativo para a Babilônia. E agora ele estava longe do seu pai, longe da sua mãe, longe do líder da sinagoga, longe dos profetas e dos sacerdotes. Ele estava agora totalmente livre. Eu tenho até trazido uns estudos na internet, no YouTube, sobre características de uma pessoa livre. E eu uso como exemplo o livro de Daniel. E o que Daniel fazia de diferente? Quem nunca leu o livro de Daniel? Pode só dar um sinal aí para mim, para eu saber. Todo mundo já leu Daniel? Você nunca leu, Bel? Só a Mel? Só um não leu? Tá. Então o livro de Daniel, ele mostra, como você já deve se lembrar, que ele era um jovem, que foi levado cativo para a Babilônia, mas que ele tinha um grande sucesso. Ele era um jovem de sucesso. Ele foi super destacado entre todos os que foram lá. Diz a Bíblia que quando ele foi provado pelo rei Nabucodonosor, ele se achou 10 vezes mais inteligente do que os outros. Ele, Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos dele, foram achados 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que os outros todos que foram levados à prova diante do rei. O que ele tinha de diferente? Qual era o segredo desse homem, Daniel? Não era um profeta qualquer. Jesus fala de Daniel. Jesus cita Daniel dizendo: vocês viram aquilo que Daniel falou? Quando aquilo que Daniel se cumprir, preste atenção que está chegando o fim. O próprio Jesus cita Daniel. Daniel, qual era o segredo? Será que ele tinha um grande coaching? Será que ele passava por sessões de treinamento intensivo em grandes eventos de liderança? Não. Daniel estava em Eclesiastes 7:29. Deus fez as coisas simples e direitas, mas nós complicamos tudo. Ele estava na primeira parte. Ele continuou sendo simples e direito. E o que ele fazia? Daniel, diz a palavra do Senhor, que ele orava 3 vezes por dia. De manhã, no meio-dia e de tarde. Ele fazia ali o seu devocional com Deus. É impressionante, porque o sujeito era escravo. Ele podia dizer que ele estava abatido, que ele estava longe dos pais, longe da família. Ele podia dizer que ele não tinha obrigação, porque que Deus é esse que permitiu. Eu sempre fui fiel a Deus, e porque Deus permitiu que eu estivesse nessa luta, então não vou orar mais. Como o Brandão falou, se fosse nós com Deus numa cama, dava choque, não quero saber de Deus. Ficava longe. Não, ele continuou buscando a Deus. Orava 3 vezes ao dia. E quantos de nós aqui, nosso meio, talvez ora 1 vez por semana, e quer ter força espiritual, quer ter capacidade de entendimento da palavra, quer passar na prova dando glória a Deus, como diz o Lázaro, quer viver uma vida de sucesso, uma vida de exemplo. Porque olha, querido, para mim é bem claro, Deus ele tem um tratamento com você diferente do que acontece com o mundo. Deus ele nos trata de forma diferente.
Então, quando nós entramos na presença de Deus, somos cristãos. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Pai tem um tratamento diferente conosco. Então Ele quer que a gente cresça. Ele vai te corrigir. Ele vai querer que você entenda que é só através dele que a gente tem sucesso, que é só através dele que a gente cresce. E por que o exemplo de Daniel precisa ser precisa ser buscado pela igreja do Brasil, do mundo? Por quê? Ele era um homem escravo que se destacou entre todos. Por que nós não podemos ter um presidente da república crente? Por que nós não podemos ter juízes crentes, delegados crentes, empresários grandes que sejam crentes? Nós precisamos sim nos destacar na sociedade que nós vivemos. Advogado crente, professor crente. Nós precisamos fazer a diferença na sociedade. E para isso nós precisamos crescer. E para você crescer não é complicado como nós achamos. É você estar na presença do Senhor. É você ser um serralheiro crente, é você ser um pedreiro crente. Todas as profissões precisam ter crentes cheios do Espírito Santo, da unção do Senhor. E para isso são as coisas simples que nós precisamos executar no nosso dia a dia. Orava 3 vezes ao dia, não se contaminava com o mundo. Ele logo que foi levado para a Babilônia, ele falou: eu não vou comer essas comidas consagradas. Ele não aceitou. E ali o Aspenaz, chefe dos eunucos, ficou com medo. Ele foi inteligente, foi sábio. Daniel falou: olha, não fique com medo. Nós queremos comer apenas legumes, não vamos comer essas comidas. Faz um teste de 10 dias. Se daqui 10 dias você vê que a gente está mais magro, mais abatido, a gente come a comida que você é obrigado a nos dar. E ali ele falou: tá bom então. Fez o teste de 10 dias. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam bonitão, né? Estavam com a pele boa, estavam, né, vivos. E os outros, né, tudo mais caído. Ele fez ali uma estratégia, uma prova. E não se contaminou com a comida, porque é assim, a comida que o rei comia, antes de ir para a mesa dele, ela ia no templo dos ídolos, era consagrada aos ídolos, tinha sangue misturado, e até hoje não pode comer sangue, foi permitido nós comermos tudo, menos o sangue, e tinha sangue misturado, e era consagrado aos ídolos, e Daniel falou: eu não vou comer isso. E olhando para a história de Daniel e dos seus amigos, se ele fosse forçado a comer, ele ia morrer de fome. Com certeza ele não ia comer, porque ele não ia se dobrar a isso. Mas ele teve uma estratégia. E aqui eu trago para você também essa palavra. Tome cuidado com a sua santarrice. Tome cuidado com o seu jeito crente de ser. Use umas estratégias, seja inteligente. Ele já não chegou com as 4 patas de ovelha crente no pé do Aspenaz, no peito do Aspenaz, e falando: eu não como essa comida, porque essa comida é do diabo. Não, ele foi inteligente, falou: olha, Aspenaz, a gente não quer comer essa comida, a gente come legumes e água. Não posso fazer isso, porque senão vocês vão ficar mais magros e o rei vai me matar. Porque ele obrigou a fazer isso. Não, faz um teste com a gente, você vai ver que vai dar certo. Então, seja inteligente. Sabe aonde você consegue essa inteligência? Orando 3 vezes ao dia como ele. Simbolicamente aqui, amém? Ache o seu momento devocional diário. Separe o seu tempo com Deus diariamente. E tenha ali seu enchimento das estratégias do Senhor. Então, ele não se contaminava com o mundo. Estratégia de Daniel para ser poderoso na terra. Outra coisa que ele tinha amigos fiéis, a mesma fé que ele tinha. Os 3 amigos de Daniel estavam sempre junto com ele. Ele não se separava dos outros, até porque você vai ver, se você ler novamente o livro, você vai perceber que ele se tornou chefe de todos os magos e encantadores daquela época. Eu imagino um negócio desse. Daniel era chefe dos bruxos, era chefe dos feiticeiros. O rei colocou ele acima de todo
os magos e encantadores. Eu garanto que muito bruxo, muito feiticeiro se converteu ali. A Bíblia não se preocupa em colocar esse detalhe para nós. Mas ele se tornou ali governante, não só disso, mas de várias coisas, porque o rei, os conselheiros que o rei tinha, eram todos assim espiritualistas, porque nessa época principalmente, não se separava política de religião, era uma coisa só. Era o Deus daquele país, o Deus daquela cidade, o Deus daquele rei. Então eles tinham os seus deuses lá. E Daniel não se contaminou com o mundo, foi fiel, tinha os seus amigos para o ajudar no momento da adversidade. Ele sabia com quem ele podia contar. Ele tinha ali pessoas que falavam a mesma língua que ele, que oravam ao mesmo Deus que ele. Então tome cuidado, tenha colegas, muitos colegas e alguns amigos. Seja colega lá no seu trabalho, não seja aquele chato que não senta na mesa com ninguém, que não conversa com ninguém porque não é crente. Isso aí está errado, querido. Daniel foi chefe dos feiticeiros, dos bruxos, foi chefe. Ele tinha que sentar e fazer reunião com eles, entendeu? Só que ele não se contaminava, ele tinha os amigos dele que tinham a mesma língua que ele. Outra coisa que Daniel era, quando o rei trouxe para Babilônia todos os jovens, pessoas de boa aparência, sábios que tinha lá em Israel, a gente vê que eles se destacaram. O rei fazia perguntas e eles respondiam da forma mais sábia do que os outros. Então outra coisa que Daniel tinha, ele era estudioso e dedicado. Você como cristão precisa fazer a diferença nessa sociedade que nós vivemos. Estude, se aprofunde, seja o melhor na sua profissão, no seu negócio. Não seja mais ou menos, meia boca. Vai profundo. Se mandaram você fazer faz 2. Seja sempre o destaque no seu trabalho, em tudo que você puser a mão. Que vejam, não seja o famoso braço curto, né? Ah, meu braço é curto, não alcanço ali. Não vou mexer nesse teclado porque eu estou aqui. Minha posição é essa. Não fui chamado para isso. Faz mais do que você foi chamado. Você vai se destacar. Tenha sempre uma palavra sábia na sua boca. Seja estudioso. Seja uma pessoa profunda, uma pessoa dedicada. Estude a Bíblia, estude também coisas seculares que vão acrescentar na sua profissão. Não seja mais um. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Quem está com sono aí, dá glória a Deus? Amém. Então acorda. E mais 2 coisas que ele tinha. Ele era fiel às leis humanas. Ele era fiel. Ele era um governante na Babilônia. Então, a Bíblia diz que Daniel respeitava o seu rei, respeitava o seu governante. Quanto cristão que tem desviado no seu dia a dia através de desrespeito às leis humanas. Elas estão estabelecidas para a gente seguir. Se não for pecado, como aconteceu quando mandaram construir uma estátua de ouro, nesse momento Daniel devia estar fazendo alguma viagem, porque ele não estava presente, mas os amigos dele estavam ali, e eles tinham que se dobrar a estátua quando tocasse qualquer instrumento, e eles não se dobraram a estátua. E nesse caso você não obedece, quando a lei é contrária. Por exemplo, se legalizar o aborto no Brasil, e uma mulher crente fica grávida. Ah, mas a lei permite, ela vai lá e aborta. Mas de acordo com a palavra de Deus, isso é um assassinato. Você tira a vida de uma criança. Então você não vai se dobrar a uma lei desse nível, desse porte, né? Então seja fiel às leis humanas. Isso também é voltar às veredas antigas. E principalmente o nosso Brasilzão, que tem um jeitinho brasileiro, maligno, maldito. Nós precisamos ser diferente nos mínimos detalhes. Não pagar o quebra lá no Detran. Não perdeu a carta, anda de mobilete que nem seu pastor.
Anda de mobilete, não tem problema. Perdeu alguma vantagem? Paga o preço, não tem problema. Paciência. Então nós precisamos ser fiéis às leis humanas. Isso é voltar também aos princípios antigos. E principalmente, ele era fiel e temente a Deus. Você vê um homem fiel e temente a Deus, era ele. Ele foi proibido de orar a Deus. Lançaram um decreto, como eles sabiam, né? Falou, se a gente procurar qualquer erro em Daniel, a gente não vai achar. Ele é tão obediente a todas as leis da Babilônia que ele estava se destacando. E a Bíblia diz que o rei estava querendo colocar ele como chefe de todos os prefeitos, de todo o império daquela época. Era grande o império já babilônico. E ele ia ser governante, colocado sobre todos os prefeitos. E ali eles, com inveja dele, falaram assim: como a gente vai fazer para derrubar esse homem? O que ele faz de errado? Procuraram, não acharam uma falha na obediência às leis da Babilônia. Aí eles olharam assim e falaram: tem um jeito, ele é fiel ao Deus dele. Se nós criarmos uma lei que vai fazer com que ele vá contra o Deus dele, aí a gente pega ele. E criaram essa lei. Durante 30 dias, ninguém vai poder orar a nenhum outro Deus, se não for para o rei da Babilônia. E eles sabiam que Daniel não ia fazer isso. E aí decretaram, enganaram o rei que gostava muito dele. E ali, quando eles vão lá, no horário certinho, Daniel estava lá orando, pegaram ele e ele foi fiel a Deus. Me proibiram de orar, mas isso eu não posso obedecer. Ali ele foi até o fim, foi lançado na cova dos leões, como diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que um anjo foi enviado, amarrou a boca dos leões, e os leões não fizeram nada com Daniel aquela noite toda. No dia seguinte o rei vai lá: Daniel, haveria o caso ao Deus que você serve continuamente ter te livrado da boca dos leões? Aí Daniel grita lá de dentro da cova: rei, vive para sempre. Deus viu inocência em mim e mandou o seu anjo que fechou a boca do leão, e os leões não fizeram nada comigo. O rei: abre logo essa caverna, tira Daniel. Tiraram Daniel de lá, jogaram os acusadores de Daniel lá dentro. Antes deles caírem no chão, diz a Bíblia que os leões estraçalharam cada um deles. Estava com a fome lascada. Daniel e os anjos saíram de dentro da caverna. E os leões fizeram. Então ele era fiel e temente a Deus, tá bom? Temor, meus irmãos, né? Finalizando aqui. Temor não é medo. Também pode ser traduzido como medo. Mas o sentido do temor, de você ser temente a Deus, é o que diz em Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Voltar às veredas antigas, voltar às origens, é você voltar aos pés da cruz, é você voltar ao Senhor e você pedir a Ele sabedoria e conhecimento. Sabedoria é você receber algo, uma instrução. Quando eu falei da criança aqui no começo da mensagem, a criança ela recebe várias instruções e aquilo vai sendo registrado no córtex cerebral dela, e aí em algum momento ela vai precisar daquela informação para que ela execute algo. Aí ela vai ter agora o entendimento. A sabedoria em si não basta, você precisa ter o conhecimento, como colocar isso em prática. E aí é onde entra o grande segredo do seu devocional diário, de você buscar na presença do Espírito Santo a sabedoria para praticar alguma coisa. Eu me lembro que anos atrás eu entrei num emprego para poder resolver um problema que tinha lá há vários meses, que ninguém achava o erro daquele programa. Processava as notas fiscais da empresa toda a noite toda, e de manhã estava tudo errado. Aí tinha que reprocessar e dava certo. E ninguém conseguia entender por que à noite não funciona e de manhã funciona. Eu não vou entrar em detalhes, senão vocês vão aprender programação de computador aqui, e não é esse o propósito da mensagem. Mas aí eu fui, me ambientei, passei alguns dias lá aprendendo sobre a empresa, como funcionavam as coisas e tal. Chegou um determinado dia, falei: é hoje, né? Esperei todo mundo ir embora.
Naquela época ainda se imprimia as coisas, era aquela tela verde de computador, não tinha tela colorida. Eu vou ficar olhando para essa tela verde que vai ser mais difícil. Imprimi o programa no papel zebrado, aquela folha desse tamanho assim, tanto assim de papel. Imprimi o programa, coloquei na mesa, abaixei a minha cabeça e falei: Senhor, sabedoria eu tenho, mas eu preciso de conhecimento. Me mostra onde está o problema desse programa. E fui folheando assim, abri. Aí eu peguei assim, que nem a gente abre a Bíblia assim, né? Que Deus vai falar comigo aqui. Bom, hein? Fiz assim com o programa. Peguei a Bíblia, peguei o programa e abri assim e fiz assim, ó. Meus irmãos, parece brincadeira, mas meu olho foi direto no lugar do programa que estava o defeito. Consertei uma linha de código só. Tirei daqui e coloquei aqui. Só isso. Botei para rodar. No dia seguinte, cheguei lá todo feliz, né? Falei: e aí, deu certo? Hoje deu. Falei: então tá resolvido. O que era? Era só isso aqui, ó. Papa. Aí a minha adversária lá, né? Tinha uma adversária lá. Não é isso não. Isso aí tá errado. Não vai ser só isso não. Eu falei: então tá. Você vai ver se amanhã não vai dar certo, depois de amanhã também vai dar certo, e depois também vai dar certo. Né? E deu certo. Né? Então buscar a sabedoria eu já tinha, eu sei programar computador. Mas eu precisava de um entendimento, de algo, sabe, de como colocar aquilo em prática. Isso serve para todas as profissões. Isso é voltar às veredas antigas, é confiar que o Senhor, Ele te dá o conhecimento para você ser diferente, para você fazer a diferença onde você estiver. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o conhecimento do Santo, com S maiúsculo, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento de Jesus, é que te dá o entendimento para você praticar as coisas. Tá bom, querido? Então, terminando, né? Tudo que você for fazer na sua vida diária, coloque à prova. Veja se isso, numa encruzilhada, num momento de decisão, o que a palavra original diz a esse respeito. O que a Bíblia de verdade diz a esse respeito. Pare de modernizar a vida cristã. Volte às veredas antigas. Amém? Qual é o versículo-chave? Eclesiastes 7, 29. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Vamos parar de complicar? Vamos voltar às origens? Busque na palavra o conhecimento, a instrução, e seja como Daniel, uma pessoa diferente nessa sociedade, que não se corrompeu com as modernidades ao seu redor. Mesmo tendo todos os privilégios, ele não quis aqueles privilégios, porque eles iam contra a palavra do Senhor. Se apegue a Deus e você terá sucesso também nessa vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.